Ah, nunca se esqueça, a análise do jogo é com o Vitão da Prancheta. Saudações tricolores, meus amigos. Empate decepcionante, né? Postura desnecessária no segundo tempo, jogando em casa. Fluminense 1, Vitória 1, vamos falar um pouco de tática? Na imagem de número 1, o que funcionou no primeiro tempo? Aquela jogada do Samuel avançando, entrando ali entre o lateral e o zagueiro, o Arias tirando o lateral da jogada, e quando o Ganso caiu por ali, alguma coisa funcionou, porque mais uma vez faltou o Hércules. Aliás, Hércules e Canóbio estão fazendo hora extra no time. Flu pouco jogou pelo lado esquerdo, não acionou o René, nem a correria desenfreada do Canóbio. Como o Renato disse, teve domínio? Teve. Jogou no campo de ataque? Sim. O Vitória não ofereceu perigo nenhum? Verdade. Só que o Fluminense pouco finalizou. Teve a chance que o Cano foi fominha e não deu pro Ganso, teve uma outra chance lá de um chute e o gol do Cano. Então assim, dominou, poucas chances de gol e só funcionou o lado direito, muito pouco. Não foi um primeiro tempo brilhante, mas o Tricolor foi com a vantagem pro intervalo e não soube administrar. Agora nós vamos falar do fatídico segundo tempo. Renato, aí não, cara. Aí não, você já tinha estruturado o time e quando você coloca o Thiago Santos, você estraga tudo. Imagem na tela. Na imagem de número 2, o que acontece? Renato demorou para substituir, o Fluminense recuou, deu campo, cedeu muito campo pro Vitória, que não é um time forte tecnicamente, entregou a bola, ficou sem uma jogada estruturada de contragolpe bem feita, e quando teve chance, o Canóbio fura a bola. É lógico que teve um pênalti absurdo não marcado contra o Fluminense. Absurdo, né? Isso aí é uma coisa revoltante, mas não é só isso que justifica o mau desempenho. O que o Renato fez? Ele demorou, mas ele mexeu. E ele voltou com aquela trinca de volantes que havia dado certo contra o Corinthians. Com o Bernal mais fincado à frente da zaga, o Nonato pela direita e o Martinelli pela esquerda, para ajudar nas coberturas, e o Martinelli vinha novamente fazendo um bom trabalho como terceiro homem de meio campo, porque já que ele tirou o meia de criação, o Martinelli estava suprindo isso, e ele já tinha fortalecido a marcação de meio campo. Mas o Renato não ficou satisfeito. Ele não ficou satisfeito. E quando ele faz a alteração de colocar o Thiago Santos, imagem de número 3 na tela, o que acontece? Aí ele destrói o time. Aí ele pega o funcionamento do meio, amassa e joga no lixo. Por quê? O Thiago Santos ficou muito afundado perto dos zagueiros, o Bernal ficou completamente perdido ali pela direita, porque não é a posição dele, ele não tem cacuete para jogar ali, e o próprio Nonato não ficou bem ali pela esquerda, marcando por aquele setor. O Fluminense ficou sem meio campo, nem para acionar em velocidade o Arias e o Serna, ficou acossado no campo de defesa. O Vitória ficou praticamente ali no corredor ali central com 4 contra 2, porque o Oswaldo entrou pela esquerda e ele viu aquele espaço e habitou, ele saiu do Samuel Xavier e foi para dentro. Principalmente também pelo lado esquerdo da nossa defesa, que é frágil, o Vitória teve muito espaço e aí dominou a partida, fez aquele gol que ninguém teve a capacidade de fazer a falta tática e evitar. Bom, olha só, gente, nem o céu, nem o inferno. A verdade é que o time do Fluminense precisa de consistência. Nós não fizemos 2 bons tempos em uma partida do Brasileiro. E ontem o primeiro tempo foi aceitável e o segundo foi deplorável. Nós precisamos de encontrar uma formatação de meio campo que nos permita atacar e defender com a mesma qualidade. E sobretudo ter consistência nas duas etapas. Ontem, eu ainda falei isso lá na transmissão lá do Mazelão. Espero que o Fluminense volte com uma postura ofensiva jogando no campo de ataque. Isso é jogo para 3 pontos. Infelizmente não aconteceu. O time retraiu, ele já tinha mudado o time e colocado 3 volantes. Não satisfeito, ele ainda coloca o Thiago Santos, falando que colocou por causa da estatura em detrimento do controle do jogo. Entregou o controle, desarrumou o time e nós tomamos o empate faltando 3 minutos. Temos que usar outras peças, como o Lescano, como o Lavega. Esses jogadores foram contratados para trazer para o time vivacidade, ofensividade, técnica e, sobretudo, o Fluminense ser ofensivo, como o Renato gosta. Para jogar no campo de ataque, tem que ter técnica, habilidade. Ontem, a postura do segundo tempo foi inaceitável e, por causa dela, nós perdemos os 3 pontos. Não posso deixar de falar aqui, mais uma vez, desse árbitro que sempre prejudica o Fluminense e não marcou um pênalti claro, escandaloso, uma vergonha. Mas não foi só essa penalidade que justificou o resultado ruim, não. Que o trabalho continue progredindo, nem céu nem inferno. Mas precisa de progressão e de ajustes, sobretudo no meio-campo. Saudações tricolores.